Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Graça e paz. Me chamo Hilda Monteiro. Estou aqui para contar minha história. Sou mãe, sou palestrante e sirvo a Ele como evangelista. Eu quero contar tudo o que Ele fez na minha vida. Nasci em um lar evangélico. Pai, mãe, crente desde pequenos. A gente cresceu ouvindo falar desse Deus poderoso, desse Jesus que faz, desse Jesus que surpreende. Desde criança eu fui marcada por várias vezes com um ato profético. Sempre aonde eu ia, sempre aonde eu estava com a minha mãe, que foi líder do ciclo de oração, a dona Noêmia, sempre as pessoas elas iam ao meu encontro e sempre trazia algo de Deus. Então eu cresci sabendo que Deus tinha algo para fazer na minha vida. E na adolescência com 16 anos de idade, eu já liderava jovens, né? Já regia, já fazia parte também com as senhoras no coral e sempre vivendo aquilo que Deus queria. Mas quando eu tinha 19 anos de idade, eu, por falta de maturidade, raiz, força, porque era tão corrido, a ida, era tão corrido o ensaio que eu esqueci do principal, que era ter raiz. Então o vento veio, a decepção veio, a frustração. E eu fiquei cheia de mágoa, eu fiquei cheia de ressentimento e aquilo cresceu dentro de mim que me afastou da presença de Deus. Eu nunca tinha ido no mundo, eu nunca vivi nada no mundo. Até 19 anos de idade. Estava com um casamento marcado com um filho de pastor. Estava tudo lindo até eu deixar entrar dentro do meu coração a mágoa, o rancor. E eu fui para o mundo, onde tudo começou. O diabo, ele já tinha preparado tudo. Eu não tinha ideia do que eu ia viver. Eu não imaginava. Mas eu recordo perfeitamente de uma vez a minha mãe, ela estava em um congresso. Ela estava gestante, naquele tempo era muito complicado. Em 82, 83. A gente não tinha recurso e ela não sabia de fato qual era o sexo da criança que estava na sua barriga. Eu lembro que um profeta, ela contando pra gente, que um profeta veio até ela e falou: olha, dentro do teu ventre tem uma menina e ela vai ser profeta, vai ser ministra, e o meu nome vai ser glorificado na vida dela. O inimigo vai fazer de tudo, mas no final vai ser o meu nome que vai ser glorificado. Caí no mundo com tudo, despreparada. Para você ver o tanto que foi sério, que a gente nunca na vida tinha passado em frente a uma boate ou algo do tipo. Então a minha primeira vez no mundo que eu fui, eu já conhecia a bebida, já conhecia a dança e eu achei interessante aquilo. E eu não queria mais saber de igreja, eu achava chato, não queria mais saber. Minha mãe sempre insistia, sempre ela dizia: Hilda, volta, filha, enquanto há tempo. Não vai, sempre ela batia nessa tecla, mas eu fui me aprofundando. E conheci o pai dos meus filhos em uma boate. Eu não imaginava quem ele era, mas ele já era um grande traficante naquela região. E a gente se envolveu. E daqui a pouco eu já estava envolvida totalmente em tudo que você possa imaginar do crime. Com um ano que eu estava afastada dos caminhos do Senhor, eu já tinha mais de 5 pontos de tráfico ali no Pará. Eu não conseguia mais sair, eu fiquei presa na maconha. Eu comecei com a maconha, o cigarro. Com a bebida eu não largava o uísque. Era 24 horas. Mas de verdade, eu sentia um vazio na madrugada. Eu lembro que quando eu estava sozinho, quando o efeito das drogas, elas acabavam, as lágrimas desciam nos meus olhos. Mas eu não tinha força e eu estava já envolvida demais para retroceder. Foi quando a gente estava dominando a metade quase de todo o Pará. Mas minha mãe, ela não desistia. Tive filho, meu primeiro filho, o primogênito, que é o Lucas. Quando eu tive o Lucas, a minha família acolheu ele, pegou ele. Porque essa vida de tráfico, de correria, essa vida de assalto não é fácil. Não tem como construir família aí. É mentira, é roubada isso. A gente não consegue construir nada. A gente só consegue alguma coisa nessa vida se a gente estiver com Jesus Cristo de Nazaré. Preciso dizer para alguém que está ouvindo aqui, jovem, ei menina, não entra nessa vida, saia. O quanto antes é roubada, é fracasso. Logo após, eu ter tido Lucas, eu engravidei da minha filha Giovana. Nesse tempo eu estava tão viciada em pó, que eu tenho poucas lembranças da minha filha pequena.
Nesse tempo a gente tinha tudo. Tinha casa, tinha gente para fazer tudo dentro da casa, a galera do corre. Tinha gente para fazer o que eu quisesse. Mas eu não era feliz, era só um fingimento. É que eu achava que não tinha mais jeito. É que eu achava que a porta tinha se fechado. E eu me aprofundei tanto, que a Giovana, dela tinha 4 anos de idade, ela foi levada para o abrigo. Ela foi carregada. Eu tentava lutar. Eu lembro que por mais de 2 vezes eu tentei entrar lá dentro do abrigo. Várias vezes eu até mentia. Eu mentia muito nessa época. Eu dizia, quer saber, eu quero mudar de vida. Era nada, eu só queria estar perto dela. Porque sempre a maternidade ela vai gritar forte dentro da gente. Meu terceiro filho, eu tive muito filho, gente. Meu terceiro filho, Marcelo, quando ele veio, eu já estava conhecendo um crack. Porque eu queria saber que droga era aquela que tantas pessoas queriam. Porque era 24 horas alguém batendo naquela janela. Eu falei, pô, eu quero conhecer esse crack. Porque ele deve ser o bom mesmo. É melhor do que o pó, porque a maconha. Porque todo mundo quer. E os comparsas, ele falou pra mim assim, pô, negona, na linguagem deles. Se você entrar no crack, já era, hein? Se você entrar no crack, você não vai estar nessa patente. Porque eu já tinha o domínio. Eles me respeitavam como uma traficante. Então eu tinha um respeito grande na favela. As pessoas onde eu passava, elas me respeitavam. Elas tinham que atender às minhas ordens. Então tinha um certo temor ali. Então eles me orientaram, ó, o crack ele está vendendo muito. Mas não entra nisso não. Só que eu tinha dentro de mim, dentro da minha mente, a ideia que nada pudesse me dominar. Que eu estava por cima. Que nada poderia me travar. Porque eu era o que eu era. E eu achava fantástico aquilo. As pessoas abrirem. Sabe, para me passar. Vem chegando ela. Eu achava interessante aquilo. Eu não imaginava que o que Deus tinha para mim era coisas maiores. Eu não imaginava que o que Deus tinha reservado para mim era coisas mais extraordinárias. O que o diabo dá para a gente é passageiro, mas aquilo que Deus dá para a gente é permanente. Isso é muito importante você ouvir isso. Quando eu já estava conhecendo o crack, já mais de um mês, eu quero dizer que quando eu fumei pela primeira vez, eu não consegui mais largar dele. E olha que eu disse, eu me domino, mas desde o dia que eu experimentei o crack, eu lembro como se fosse hoje, que eu peguei um cachimbo e coloquei uma pedra em cima e falei, isso aqui eu quero só saber qual é a lombra. E eu não consegui mais ficar sem ele. O crack, ele se tornou tudo para mim. Tudo para mim. Eu não conseguia fazer mais nada. A minha prioridade se tornou o crack. Eu não queria mais nem cheirar pó. Maconha, eu abandonei na hora. Eu falei, o crack é o que eu preciso. O crack, nessas alturas, os meus filhos ficavam indo e vindo. Até então a família, ela tentou lutar pela gente. Eles tentavam lutar, só que a gente não conseguia. Porque quando eu me afundei no crack, quando eu conheci o crack, eu não consegui mais me dominar. Então os meus parceiros, eles me abandonaram. Eles saíram porque eu já estava sendo dependente. Agora eu já não era traficante. Agora eu era uma usuária. Então tudo aquilo que eu tinha, o nome que eu tinha, foi se acabando. Foi se acabando, porque eu não conseguia fazer outra coisa, a não ser ficar com o cachimbo na mão, 24 horas, era só dando ordem com o cachimbo. Então fui perdendo tudo, anel de ouro, cordão de ouro, moto. Fui perdendo posicionamento. E o muito interessante isso aqui, gente. A catraca, ela roda. Eu lembro que um dia eu estava lá em cima, e quando eu dei fé, eu estava nas ruas. Camandaraçúbia. Só que não estava já nas ruas. Olhando para um lado e para o outro, tentando me refazer, mas eu não tinha mais ninguém. Detalhe, você não tem amigo no mundo. Você não tem amigo do corre, você só vale o que tem. Quando você não tem mais nada, você não vale mais nada. Então não se iluda com os passas que batem no teu ombro. Eles vão bater até você ter para eles. No dia que você não tiver mais nada, todos eles vão virar as costas. Só que a minha mãe, ela nunca virou as costas para mim. Nunca. Todo mundo dizia, ô dona Noemi, por que a senhora não desiste? Por que a senhora não larga ela? Não adianta. Ela já saiu na manchete de novo. Poxa, a Hilda vai aparecer qualquer dia desse aí no jornal, morta. Minha mãe dizia, não, o que Deus tem para fazer na vida da minha filha vai ser feito. Por mais que eu não veja, mas o mundo vai conhecer o Deus, eu não desisto. E ela subia nos morros, nas vielas, e eu lembro que isso era tão poderoso. Eu preciso falar isso, porque tem uma mãe me ouvindo aqui. Tem mães que vão me ouvir. Não desista. E ela subia na favela e todo mundo abria o caminho e dizia, vai passando uma crente, deixa ela aí, porque a filha dela está lá no morro, lá em cima.
Acredita que ela passava óleo de unção? Ela fazia tantos atos proféticos. E ela batia no meu peito, eu desnorteada, drogada mesmo. E ela batia no meu peito e dizia: Hilda, tem uma promessa de Deus para a tua vida. Eu dizia: mãe, não tem mais nada para mim nessa vida, eu não tenho mais nada. O que eu tenho é isso aqui. O que restou para mim é isso aqui. Mas sempre ela liberava uma palavra dizendo: filha, Deus vai te resgatar. E um belo dia na Cracolândia, onde eu estava, um terrível dia, meu irmão chegou até a mim e falou assim: vamos no hospital. Eu não imaginava o que estava acontecendo. Ele disse: vamos no hospital, que a mãe está mal. Quando ele falou aquilo, as minhas pernas, elas tremeram, porque a minha base era ela. Porque meu pai não entendeu o que aconteceu, ele não conseguiu compreender. Porque para ele foi doloroso. Ele criou a gente debaixo, sabe, de muita palavra. Com meu pai era sim, sim. Meu pai é um homem direito. Então ele ensinou pra gente comprar e pagar. E agora ele tem uma filha que rouba. Uma filha que tem mais de 27 passagens na delegacia, que saiu no jornal por sequestro várias vezes. Várias vezes teve que sair no jornal. Olha o tanto de arma. E os filhos, cadê? Isso pra ele não suportou, então ele rejeitou. Então só tinha minha mãe por mim. E quando eu cheguei naquele hospital, ela estava dando seus últimos suspiros. E ela com o aparelho nela, em cima dela. E ela dando os últimos suspiros. Eu lembro que ela virou o rostinho para minha direção. E com a mão assim, pro meu lado, ela fazia assim. E olha que ela já estava há dias, ela entrou em coma por 3 vezes. Calma na súbia. Mas ela estava me dando um sinal ali daquele dia. Ela fazia assim com a mão. Ela não conseguia falar, mas ela estava fazendo um sinal. E eu lembro que os aparelhos foram apitando. E os médicos vieram para cima e tentaram fazer. Ela teve parada cardíaca e se foi. E eu perdi a minha ajudadora. E eu perdi a única pessoa que tinha coragem de enfrentar o mundo inteiro. Porque quando alguém dizia, não tem jeito, ela dizia, tem jeito. Porque o meu Deus, Ele é poderoso. Tem jeito para Hilda. Meus sonhos se acabaram ali. E eu queria um abraço, mas eu não tinha. Eu escutava dentro daquela sala. Ela se foi por culpa sua, de tanto desgosto. Eu queria alguém para abraçar, mas eu não tinha. Não tinha força. O pior foi o velório. Porque eu não tive acesso. Eu tive que ficar longe. Porque os meus irmãos não compreenderam. Eles não entenderam o que aconteceu. E eu gritava lá no portão, eu gritava, deixa eu ver ela. E eu pensei, o que eu tenho agora? Meus filhos não estão comigo. Meus filhos vivem na casa de um e de outro, em abrigo. A galera que eu tinha me abandonou. E a única pessoa que eu tinha que me amava, que eu sabia que me amava, era minha mãe. E agora ela está sendo enterrada. Eu falei, vou ser pior do que eu fui. Agora que eu vou fazer muito mais. Eu vou fazer o dobro de tudo errado que eu fiz até hoje. Eu fiquei com mais ódio de todo mundo. Eu comecei a tramar coisas a respeito da minha família. Deus, Ele, no meio disso tudo, alguns projetos diabólicos que eu fiz contra a minha família, Ele deu livramento. Eles ouvindo aqui agora, eles sabem disso. Que por várias vezes eu tramei a morte de pessoas ali, porque eu queria me vingar. Porque ninguém deixou ver minha mãe. Eu queria fazer de tudo para eles sofrerem. Eu queria fazer eles sofrerem. Eu lembro que foi mais de 5 vezes que eu arrombei a residência do meu pai. Várias vezes. Outras vezes eu ficava só dando sinais para alguns entrarem. Manassúbia. Mas eu pensava que estava no fundo do poço. Eu não imaginava que tinha mais coisas ainda tristes para mim viver. Como eu já disse, eu estava sem ninguém. Estava só, mas ficou a minha irmã. A minha irmã, ela começou a se compadecer de mim. E ela começou a fazer o que minha mãe fazia. Levava comida, que eu passava dias sem tomar banho. Eu estava num estado de rua aqui agora. Eu estava muito dependente do crack. Amor, eu sentia vontade de ver meus filhos, mas eu não tinha força. Eu sentia vontade de um dia reconstruir tudo, mas eu não tinha força. E eu só pensava nela. Mas eu lembro que ela tentou refazer tudo que minha mãe tinha feito. Mas o pior também aconteceu. Parecia que tudo de ruim estava acontecendo na minha vida. Aquela vida maravilhosa que eu tinha se acabado. A ilusão. Cadê aquela vida que eu tinha, aquela cama fofa, que agora já estava dormindo na rua?
Cadê, gente? Cadê os carros? Cadê os passa? Não tinha mais ninguém, só tinha ela. Mas ela também morreu. Ela também se foi. O que é essa agora? O que fazer agora? Eu pensei que estava pior. Eu descobri que eu estava grávida. Não vi a criança crescer. Não vi a criança se mexer. Não vi nada disso. Um dia, eu comprei 10 gramas de crack e falei, hoje eu vou fumar tudo isso e depois eu tirar minha vida. Eu quero pelo menos ter uma overdose. Ele já estava na veia. Eu falei, vou fumar tudo isso e depois eu tiro a minha vida. Por que viver? Eu lembro que eu fumei, comecei meia-noite. E quando o dia estava amanhecendo, o dia quase amanhecendo, na Cracolhando, um monte de gente correndo para um lado e para o outro, eu comecei a sentir contrações. Eu não sabia o que era aquilo. Eu estava grávida da Vitória. E eu não sabia, 9 meses. Eu vim descobrir que eu estava grávida no dia que eu tive ela. No meio do nada. Só tinha moradores de ruas. Quando eu senti aquelas dores. E ela nasceu, pequenininha, 2 quilos. No meio do lixo. Ela nasceu envolvida naquilo, eu não tive força nem para pegar ela, não tive reação. Alguém correu e veio, pô, a negona tá tendo filho. Começou a gritar e o povo começou a aglomerar ali. E eu não consegui nem me mexer, fazer nada. Eu lembro que alguém cortou o umbigo ali e pegou aquele pacotinho, aquele bebê, e arrancou assim. Ela estava dentro daquela bolsa e tirou. E alguém falou, é uma menina. Eu falei, ela tem que ser chamada Vitória. Ela é uma vencedora. A Vitória, ela foi doada. Eu dei a minha filha. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu não tinha condição de criar filho. Eu não tinha estabilidade nem força, recurso, nada. Eu dei ela para alguém. Mas não é o pior. Ainda não é o pior ainda estava por vir. E ela sumiu e eu lembro que eles chegaram até a mim. Alguém chegou até a mim e falou assim, nossa, você precisa ir no médico. Que você precisa ir. E quando eu cheguei lá, eu descobri que tudo dela estava ainda dentro de mim. Eu lembro que eu gritava dentro daquele hospital porque não pegava anestesia em nada dentro de mim. Porque tudo estava aqui dentro. As placentas, tudo. E eu vi o desamor ali. Porque alguém disse, não, é moradora de rua. E eu disse, está doendo tudo aqui. E eles diziam, é moradora de rua. Mas Deus escolheu todos nós. Para cada um, Deus tem um projeto e uma promessa. Para cada um, Deus tem um projeto e uma promessa. Não importa o estado que você está. Eu não sei em que estado é que você está passando. Mas é uma promessa de Deus para você viver. Há uma saída para você. Tem jeito. Tem jeito. Quando eu voltei dali, eu fui convidada para fazer um assalto. E eles disseram para mim, ó, negona, eu quero te dar uma chance, viu? Nós queremos te ajudar de novo, sabe? Você vai ficar observando agora. Você vai ser aquela que vai estar olhando. Nós vamos meter o bicho ali e você vai ficar observando tudo. Se sair tudo bem, nós vamos lutar com você e vamos tentar te trazer para a galera. Nós era 9, eu era a única mulher. Eu falei, não, eu só quero uma chance para me provar que eu estou bem. É porque eu estou mal isso. Eu estava com 45 quilos na época, quando eu estava no estado de rua. Meus filhos, como eu disse, estavam rodando. Meu pai não suportou, ele mudou do lugar onde ele viveu a vida inteira. Ele mudou de cidade, vendeu tudo. Já tinha perdido a sua esposa, tinha perdido a sua filha e muitas outras coisas aconteceram. E ele mudou e disse, fala para ela se um dia ela aparecer aqui, que eu não tenho filha ladrona. Você entende? Zero expectativa. Você entende que não tinha jeito pela sociedade? Eles todos me desprezaram. Todos me desprezaram. Então aquela oportunidade eu vi como um engajamento para mim me levantar. Só que não. E a gente foi e o assalto deu certo. E a gente ficou com muita grana. Eu falei, vou dar um passo. E eu lembro que a gente foi para uma casa e a gente foi contar o dinheiro. Manassúbia. Só que o diabo, eu não estou te falando, ele tinha projetado tudo. E tinha alguém ali que não era fiel. Tinha alguém ali que não era leal. Tinha alguém que passava informação.
E eu lembro que quando a gente estava contando, aquela porta, ela foi arrebentada. E eles entraram com fuzil. E foi muita coisa ali dentro. Não tinha o que fazer. A gente foi pego fraga. Foi fragante. Tinha droga, tinha arma. Nós estávamos contando dinheiro no dia. Ninguém estava com arma no punho ali. Ninguém. Então não teve como reagir. Eles chegaram e prenderam. E eu fui direto para o presídio. O delegado falou para mim assim: Dr. Luiz Antônio, meu amigo hoje, ele disse: é 10 anos, viu? De cadeia. Para você ter ideia, eu não tinha medo, não era de puxar os 10 anos. Era dos acertos de conta dentro do presídio de mulheres. Porque eu tinha feito muita coisa, eu tinha feito muita coisa. E eu sabia que tinha alguns acertos ali. Eu também sabia que tinha gente mais forte lá dentro. Eu lembro que alguém passou o fio e disse: mata ela aí dentro, porque ela quase me matou um dia. Ela bateu tanto em mim, esses meus dentes quase todos foram arrancados, tudo ela. Mata ela pra mim na cela. Mata. Mas eu lembro que tinha uma moça chamada Helena dentro da cela, nós era 3. E ela ficava cantando o hino da harpa 24 horas. E ela ficava: porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Eu tentava tampar o ouvido, eu recebi muitos presentes vindo de Deus, Bíblia, livros. Eu jogava tudo fora, eu falava: Deus nunca me amou. Porque eu cantava para Ele, porque eu regia no coral. Olha o que aconteceu, olha o que fizeram. Será que Deus existe? Amanda Súbia. E a ordem vinha lá do outro pavilhão: mata ela, mata a negona. E as outras duas até pensaram: vamos pegar um chuncho, e na hora que ela deitar de bruços, a gente chega bem no peito e pronto, a gente dá uma chunchada nela. Só que a Helena era mistério de Deus dentro da cela. Porque quando a notícia chegou, ela disse: ela não, Deus tem algo para fazer na vida dessa negona aqui, ó. Nossa, eu vejo ela com uma potência, sabe? E eu consegui. E eu lembro que com 15 dias me chamaram de novo. E ele falou: Hilda, você vai ser solta. Eu não sabia, mas tinha uma trama por aí. Você vai ser solta. Eu falava: como assim ser solta? Não paguei nada, não fui questionado de nada, nem nada, gente, nem meu advogado, nada. Que pega as calças da gente, aquele que tem lá. Ele disse: não, você vai ser solta. Você vai ser solta. E eu lembro que eles me levaram para um lugar. E lá tinha uma casinha preparada, sabe? Eu lembro que eles fizeram eu, aleluia, beber muita água de esgoto ali naquele dia. E tive que ser pisada ali. Mas não era o fim da humilhação. Não era o fim da humilhação. Eu lembro que alguém disse: vamos acertar aqui. Sempre tinha alguém que vinha com uma resposta de Deus. Eu lembro que o fuzil estava aqui, ó, aqui. E eu fechei os olhos para sentir o estralaço. E alguém disse: faz isso não, deixa. Deixa que com eles se viram. Em outra palavra, deixa que eles mesmos se matam. Não vai girar um dia, não vai durar um dia. E eu vim para um bairro, que era uma favela chamada Frigorífico, uma das mais respeitadas da época lá, de Redenção. E quando eu entrei ali, doida para fumar crack, doida, eu queria só crack. E a gente foi lá para o lugar onde eu tive a vitória, lá para Cacolândia. E quando eu cheguei, minha cabeça estava valendo já. Minha cabeça já estava valendo, porque até então ninguém sabia quem tinha sido aquele informante. E o informante tinha uma parceria, ele falou: vamos jogar a culpa nela, porque aí eu saio de boa. Então você sabe como é que é lá. Você sabe como é que é o X9. Então minha cabeça estava rodando e eu sem saber de nada. Sem saber de fato quem era. E alguém falou: negona, foge daqui, porque tua cabeça está valendo pedra. Está valendo 3.000 e muitas pedrinhas. Foge daqui. Só que quando ela disse isso, alguém disse: Hilda, negona, vem cá, chegou uma da boa. Vem fumar com a gente. E ali estava o esquema para minha execução naquele dia. E eu fui, meu coração bateu, adrenalina, eu queria fumar. E eu lembro que eu sentei de um lado de uma garota e do lado de outra. E o cara que estava já com o esquema da execução ficou em pé. Porque ele tinha que dar sinal para os caras virem na hora, que eles estavam de moto do outro lado. E ele falou para mim: fuma tua última pedra aí, negona. Eu senti a morte ali. Mas eu não estava nem aí mesmo. Não tinha mais nada. E eu senti ela tão perto de mim. Senti algo frio, tenebroso, mas eu senti também algo diferente ali. E quando eu puxei, liguei o isqueiro e puxei para fumar aquela pedra, ele fez assim.
E aqueles caras vieram. E aí chegaram bem na frente e um disse na cabeça. Atira na cabeça. E eu lembro que eles estouraram 12 disparos. Mas tinha um escudo ali, bem na minha frente, sabe? E eu via os fogos. Eu sabia, eu entendo de arma. Era um Tauro, e eles estavam atirando, eles já atiram. E eu lembro que uma caiu em cima de mim, e a outra em cima, e a gente caiu. E eu sentia só queimar. Mas de repente eu estou levantando, e eles disseram, corre, que a polícia foi acionada. E eu consegui me levantar com elas em cima de mim. E eu peguei uma que estava grávida, e ainda consegui correr para a rodoviária. E hoje eu passo lá e fico tirando foto. E eu corri para a lanchonete, deixei aquela menina ensanguentada. Mas nenhuma bala entrou, só tem as marcas. Nenhuma entrou, e eu corri para cima de um morro e fiquei lá por 3 dias. No Serrinha. Sem saber o que estava acontecendo. E eles virou notícia de jornal, morreu uma grávida e uma trabalhada. E aquele que armou, ele morreu também. E eu estava viva, sanguentada, meio do mato. Foi 3 dias, mas com 3 dias eu não aguentei. Eu tinha que beber água. Me deu fome, eu não estava noiada. Eu tinha que descer, e eu venho descendo. Na Otávio Batista Arantes, no setor Serrinha. Eu venho descendo, 9 horas da manhã. Quando vem aquelas irmãs do círculo de oração. Elas estavam saindo da igreja. E uma marchou e disse para mim no meio da rua: foi eu que te dei livramento. Foi eu que cuidei da tua vida. Ei, Deus manda eu te dizer: sai dessa cidade ainda hoje. Foge, porque está tudo preparado. Eu tenho algo preparado, mas hoje Deus disse: você precisa sair. E ela me deu um dinheiro que estava dentro da Bíblia, era R$20, nunca vou esquecer. E ela orou por mim, e eu falei em pensamento. Eu falei, claro, ela está dizendo isso porque saiu no jornal. Lógico, eu estou só o sangue, por isso que ela está dizendo sobre morte. E ela disse, por que tu está pensando isso? Sou eu mesmo que estou falando contigo. Eu não vi nada em jornal. E ali eu temi, porque Deus falou sobre o meu pensamento. Corri, falei, vou despedir do meu pai. Eu vou pedir perdão para ele. E vou me embora daqui. E vou tentar recomeçar. Depois eu volto atrás para pegar eles. Eu preciso, e eu fui. Quando eu cheguei lá, aconteceu aquilo que eu falei há pouco. Ele tinha vendido tudo e tinha ido embora. E a moça fez questão de dizer para mim: seu pai disse, se você morrer hoje, você vai ser enterrada como indigente. Você não tem família. Corri para a saída da cidade. E quando eu olho para trás, tinha 2. Eles conseguiram me alcançar. E eu fui esfaqueada ali. Quando eu acordei, eu estava no regional. Eu passei 30 dias. As minhas pernas, elas foram atingidas. Quase cortaram minha veia. Eu quase fiquei paralítica. Foi Deus que tinha uma obra. Eu lembro que o médico que ficou me atendendo esses 30 dias, ele batia assim no meu ombro e dizia: você já foi crente alguma vez? Você já foi crente? Porque eu sou católico, eu acredito na Nossa Senhora, mas você tem algo para viver, porque alguém morreu ontem com 2 facadas e você está toda cortada, está viva. Quer um conselho? Volta para o Jesus teu. Até ele, o médico, que era católico, ele tinha um rosário e tudo, no jaleco dele, tudo tinha a imagem da santa. Ele ministrou sobre mim, sabe? Volta para Jesus. E eu falei, vou voltar. Meu braço, ele saiu do lugar. Eu tenho marcas na pele, mas o que mais dói é as marcas da alma. Porque as consequências, ninguém foge dela. Por isso que eu estou falando para você. As consequências, elas vêm. Eu choro no Natal. Que as consequências, elas vêm. Não é que eles não gostam, mas as consequências, elas vêm. Não é que eles não querem ter eu perto. É que as consequências, elas estão ainda em evidências. Eu saí daquela cidade, virei, me tornei andarilha. Uma cidade num dia, outra cidade no outro dia. Eu ficava em ambientes de prostituição. Era ali que eu ficava, onde eu tinha comida. E ali eu vendia droga, fumava, vendia, fumava. Até que eu fui para o último paradeiro. Meu último paradeiro, Marabá, Pará. Foi ali na 32. Que ali acabou. Não tinha mais força para nada, então minha droga era o tine.
Quando não tinha, eu ficava cheirando cola e eu só ficava pedindo esmola na porta da rodoviária. Eu preciso falar para alguém aqui. E várias vezes eu via os pastores entrando na rodoviária, missionários, e eu ficava olhando para eles, querendo ouvir uma palavra. Eu queria ouvir deles assim: ei, Deus te ama. Ninguém falava nada. Seja diferente. Seja diferente. Comece a olhar para a alma de alguém. Comece a enxergar o interior, não o exterior. Tem alguém pedindo socorro e você passa e não vê. Mandagaçúbia. Eu queria os pastores com as Bíblias lindas, sabe, todos bem preparados, missionários, cantores, passavam ali, eu ficava na porta da rodoviária pedindo esmola. Eu queria só uma moeda para mim comer, comprar alguma coisa para mim comer com aquela moeda. E não tinha uma palavra: Jesus te ama. Não tinha uma palavra: tem jeito. Mas Deus visitou a dona Ildenê, uma crente, e Deus falou para ela: tem uma filha minha lá no meio daquela rua. E chegou o tempo de eu dar um ponto final nisso. Andara sébia, você não vai ficar aí a vida inteira. Tem providência de Deus, socorro de Deus chegando para a vida de alguém agora. Estou sentindo uma unção de Deus aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus manda eu dizer que está chegando um livramento. Uma porta se abre para a tua vida aí. Remaraçúbia, visita alguém por causa do teu nome, por conta de uma promessa que eu te fiz. Deus visitou a dona Idenê. Ela tinha uma barraca de comida do outro lado. E Deus falou para ela: vai lá e pega ela e cuida dela para mim. Ela chegou com uma marmita perto de mim, no meio de mais de 50 moradores de rua. A gente brigava por papelão para dormir, gente. Quantas vezes na minha vida eu ia na lixeira, revirava ela para me comer. Eu comi guardanapo muitas vezes, sentindo o gosto da comida. E ela foi até o meu encontro. E ela disse: senta aqui. Estou vendo a cena aqui. É como se eu estou vivendo tudo, sabe? E ela falava assim: conta a tua história. Eu falei: minha história não existe. Sou um morador de rua, é isso que a senhora está vendo. E ela: não, conta a tua história de verdade. Conta a tua história, porque Deus me disse que você tem uma história. Conta ela para mim. Eu falei: não, eu só quero comer. E ela olhou para mim e disse: qual é o seu nome? Eu disse: é Hilda. Ela disse: Hilda, a partir de hoje, na rua você não fica. Ela disse: Hilda, a partir de hoje você vai ter uma cama para dormir. Eu vou te ajudar. Eu falei: não, mas eu sou usuária de droga. Eu sou ladrona. Eu falei mesmo. E ela disse: não importa. Por você eu vou pagar o preço, porque Deus mandou fazer isso. Mandagaçúbia. Relabracalacébia. E talvez você fique se perguntando por que você ora tanto por alguém, né? Que está aí. É isso. Ela me levou para a casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, o marido dela levou um susto. Os filhos músicos. Cliente passou de igreja, outro presbítero. E eles levou um susto porque estado de rua. Aquele cabelo que nunca foi penteado na vida. Chiclete, tudo que você pudesse pensar colado. Seca, só o lixo. Eu na porta magra, acabada, destruída, descalço. Aleluia. E ele disse: você enlouqueceu, Ildenê. Que isso? Ela disse: não, foi Jesus. Eu lembro que eles foram rapidinho para a cozinha e alguém disse assim: mãe, ela vai matar a gente quando a gente estiver dormindo. Ela parece um bicho, mãe. E ela disse: não, filho. Não vai acontecer nada disso não, porque o Deus que mandou fazer isso, Ele se responsabiliza. Deus vai te dar recurso pelo aquilo que Ele confiou a você. Ela começou a lutar comigo. E eu ia para a igreja e eu caía possessa. E eu manifestava. Foi um ano ela me levando para a igreja, um ano. E eu dizia: por que você não desiste? Ela dizia para mim: Hilda, quem desiste não vive as coisas grandes de Deus. Você tem um sonho? Não desista, porque só aquele que persiste vai viver o que mais ninguém viveu. Ela não desistia de mim e eu ia para a rua mesmo assim. Ela começou a pagar curso para mim. Ela falou: olha, eu vou te transformar em uma cozinheira maravilhosa, uma profissional. Nossa, você vai ser líder de cozinha aí, garota. Você vai ter uma profissão. Que as meus sonhos tinham se acabado lá com 19 anos. Meu sonho de ser médica que eu tinha lá, com 19 anos eu entreguei ele. Eu comecei a fazer cursos e cursos e cursos. Daqui a pouco não é que eu estava profissional mesmo. E não é que eu me tornei chefe mesmo de cozinha, gente. Eu comecei a liderar pessoas. E eu já estava criando fórmulas, já estava com aparência melhorada. Isso já tinha mais de 2 anos. Sem notícia nenhuma dos meus filhos, nada. Sem saber onde eles estavam, meu pai, nada. Eu estava me erguendo. Mas o crack, eu não conseguia largar o crack. Eu não conseguia.
Eu tinha um salário bom ali. Só que quando eu pegava o meu pagamento, eu dava uma parte para ela e a outra eu ia me drogar. E eu chorava muito depois que eu ficava drogado. Eu chorava porque Deus me dá tanta chance e eu jogo todas. Todas as chances que Ele me dá, eu jogo fora. E um dia eu fui em um traficante. E ele falou para mim assim: por que você não larga essa vida? Por que você não larga essa vida? Eu vou te dizer uma coisa. Aqui no meu ponto, eu não te vendo mais nenhuma pedra de crack. Porque você tem algo diferente. Por que você não larga essa vida? Até ele falou assim: você tem um jeito diferente. Aqui você não compra. Aqui nessa folha eu vou falar para todo mundo: você não vai mais comprar. Sai dessa vida. Eu fui em outro. Para resumir tudo aqui. E ele me vendeu. E eu saí e ele falou para mim algo assim: ó, hoje é sexta-feira. E você sabe que está matando muitas mulheres aqui. Foi um alerta ali. Você sabe que aqui está amanhecendo todo dia 6, 7. Não vai pela rua tal não. Para não ficar. Eu estou te dando esse conselho. Só que aquilo foi algo tão tentador por conta da adrenalina que o crack faz a gente sentir. Que eu falei: nossa, essa rua, o que tem lá? Eu fiquei pensando, e o diabo, ele estava ali. E ele falou: boba, vai por ela mesmo, que é bem perto. Você não está doida para fumar? Então corta um atalho. Porque se você for por aquele caminho, você vai demorar de chegar. E eu sei que você quer fumar, então vai por esse. Eu não sabia mais. Ali era um ponto de desova humana. Ali eram os acertos de conta ali, naquela rua. Tinha uma ponte, uma rua negra. O nome da rua, até hoje, isso existe, todo mundo sabe do que eu estou falando. É a Rua da Morte. E a ponte é batizada como a Ponte da Morte. E o diabo disse: passa, porque era a última cartada dele. Que ele tinha feito de tudo já para me tirar a vida. Só que a minha vida era do Senhor. Ele fez muita coisa, só que na minha vida Ele nunca tocou. Quando eu vou passando na ponte, louca para fumar descalço, porque eu já estava vivendo as loucuras da reação do crack. Eu quase perdi esse meu dedo aqui, porque eu ficava fazendo assim no asfalto. Eu puxava o cabelo, eu via pessoas que não existiam. Ninguém sequer tinha coragem de fumar uma pedra comigo. Porque logo que eu fumava, eu ficava agressiva e atacava todo mundo. Eu lembro que eu batia, eu corria, eu tirava salto no meio da pista. Eu puxei os meus cabelos todos aqui. Isso aqui já é um trabalhar de Deus. Isso tudo que você está vendo aqui é Deus sendo glorificado em uma história de alguém que era improvável, mas venceu por conta de uma promessa. E no meio daquela ponte tinha alguém terminando de desovar um corpo. Eu lembro que o isqueiro dele foi aceso e ele estava com uma arma desse tamanho, uma arma branca, um facão. E aquele corpo estava todo já cortado. Estava tendo uma execução. E eu lembro que eu parei no meio daquela ponte da 28, em Marabá. Eu dobrei meus joelhos porque eu estava pisando nos órgãos dela ali no meio da ponte. Estava fazendo barulho, o sangue pingava na água. E fazia tchá. Quando eu olhei, que ele riscou o isqueiro de novo, só estava daqui para cima. Ele tinha cortejado a menina. Saiu no jornal isso tudo. Isso aqui saiu no jornal. Isso aqui não tem como esconder. O mundo viu. O Pará viu. Foi um acerto de conta. Porque alguém namorou alguém que não podia. Cuidado, filha. Ouça sua mãe e o seu pai. Ouça os seus líderes. Não, amigos que te arrancam da presença de Deus não são amigos. Porque amigos, eles te aproximam de Deus, não tira você de perto dele. E eu dobrei meu joelho ali e eu comecei a chorar. Aí eu lembrei dos hinos que minha mãe cantava. Eu lembrei da gente caminhando num trieirinho na roça, na súbia, indo para uma igrejinha de palha, adorar o Senhor e aprender na escola dominical. Eu comecei a lembrar dos meus filhos. Eu falei: poxa, eu dei uma filha, nem expectativa um dia de ver. De falar para ela assim: pô, sua mãe fez isso, sem consciência. E o Lucas, que tanto sofreu por mim, meu filho mais velho, porque ele tinha que aguentar dos coleguinhas, que a mãe ela era a dona. Aí ele tinha que ouvir dos coleguinhas: ih, filho de peixe, peixinho é, cuidado com ele. E eu lembrei do meu filho: como eu não vou poder abraçar ele e dizer: filho, perdoa a mãe. Como que eu vou olhar para Giovana? Eu queria ter essa oportunidade. Foi um filme ali no meio daquela ponte. Eu lembrei daquela profeta de manhã. Eu lembrei daquele médico. Eu lembrei de tudo. Mas não tinha mais jeito. Estava eu e um corpo e alguém matando. Tinha terminado, perdão, de matar alguém. Não tinha para onde eu sair. Não tinha luz. Não tinha pessoas. Não tinha casa ali perto. E eu falei para Jesus no meio da ponte: eu sei que o Senhor me deu a oportunidade.
Eu queria tanto ali ter abraçado meu pai e falar: pai, perdoa pela vergonha que eu fiz o senhor passar. Perdoa pelas vezes que eu lhe roubei. Eu queria abraçar e falar para os meus irmãos: eu amo vocês. Eu queria ter feito, mas ali não tinha mais jeito para mim. Eu achava que acabou. Era a última chance. Acabou. Eu lembro que eu aqui com as 3 pedrinhas de caque na mão, eu falei: Deus, me dá uma chance, que eu não vou te desonrar. Aí eu falava, eu dizia: eu sei que você não vai me dar mais, porque tu me deu milhares. Eu fui esfaqueado, eu fui atirado, eu fui baleado, e eu vivi, e eu não olhei para ti. Eu abaixei a cabeça e senti uma presença diferente. E eu falei: é ele, ele vai só arrancar minha cabeça. E eu ainda fiz assim, eu lembro, eu fiz assim. E respirei e falei: Deus, me perdoa. Não deixa eu ir para o inferno. Eu vou morrer aqui. Mas pega a minha alma em memória de tudo que a minha mãe fez. E eu lembro que uma mão bateu no meu ombro. E eu falei: é ele o assassino. Só que não era. Aquela mão não era daquele homem. Aquela mão era de Cristo. Aquela mão era do Todo-Poderoso. Maracandaraçuia. E uma voz veio e disse: Hilda, te levanta. Eu fui me levantando. E a voz disse: vira para a direita agora. Aí ele falou comigo: sou eu que te visito aqui. Eu vim para dizer para ti que eu vou mudar tua história hoje. Hilda Monteiro. Ele falou meu nome: Hilda Monteiro. Eu vou devolver tudo que o diabo roubou. Maracalabaçuia. Ele disse: eu vou devolver teus filhos. Eu vou devolver a dignidade. Eu vou devolver tudo. Vai ser tudo diferente. E eu fui me arrepiando, e eu andando. E aquela voz falando. Eu cheguei desesperado na casa da dona Idenê e falei: dona Idenê, estou indo embora. Ela disse: filho, o que aconteceu? Eu falei: Jesus me encontrou na ponte e ele disse que vai me devolver tudo. Ela: filha, me conta direito. Eu disse: depois eu conto. Beijo, eu lhe amo. Eu preciso caçar minha família, porque Deus falou comigo na ponte. Cheguei no meu patrão, seu Fernando, falei: dá baixa na minha carteira, me dá só o dinheiro da passagem para Canaã dos Carajás. E ele olhou para mim, ele sabia que eu era usuária, só que eu era uma ótima profissional. E ele disse: o que aconteceu, filha? Eu posso te ajudar? Você quer um advogado? Você quer ir lá para casa, para minha fazenda? O que foi? Me conta. Eu disse: não é nada do que o senhor está pensando. É porque eu encontrei com Jesus na madrugada na ponte. E ele disse que vai mudar a minha história e eu preciso ir. Cheguei em Canaã dos Carajás, fui na casa da minha tia. Eu tinha passado lá em 2011. Só que não foi boa. Minha passagem ali foi horrível. Fui até presa na época, por conta de furtos. E ela tinha vergonha e eu bati no portão dela. Bati no portão e alguém disse: quem está aí? E eu disse: tia, é a Hilda. Abre o portão para mim entrar. Por favor, tia. Eles tinham medo de mim, todos eles. Eu lembro que um dia eu estava com tanta sede. E eu bati, e um tio meu que eu amo tanto. E eles não abriram a porta. Porque eles tinham medo. Porque quando eu entrava, devastava tudo que eles tinham. Eu falei: tia, eu mudei. Eu encontrei com Jesus na ponte ontem, a presença dele era tão grande. E ela: como que eu posso acreditar? Eu falei: o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó me visitou. Abre o portão. E eu abracei ela. E ela falou: nossa filha, como o teu semblante está diferente. Hilda, o que aconteceu? Eu falei: tia, isso. A senhora ama a Deus? Ela disse: eu amo. A senhora ama a palavra dele? Ela disse: eu amo. Eu falei: então me dá o endereço do meu pai agora, porque eu sei que a senhora sabe onde ele está. Ela disse: eu não posso fazer isso. Eu falei: mas a senhora disse que ama Deus e ama a palavra. Tia, me dá o endereço do meu pai, por favor. E ela: não, minha filha, eu não posso fazer isso. Eu falei para o Teodoro: eu não posso, porque ele disse que se alguém desse o endereço dele, Hilda, eu não posso fazer isso. Eu disse: tia, por favor. Por favor. E ela, chorando, falou: filha, pega o endereço. E eu peguei uma moto e fui para um mototáxi, fui parar lá, naquela rua, naquele endereço. E o dia já estava indo, era quase 5h30. E eu lembro que eu bati na porta da casa. E de repente a janela foi se abrindo. E apareceu um senhorzinho com os cabelos brancos. E ele deu um grito:
Lucas, corre e abre a porta, porque a tua mãe está viva. Amara sépia. Jesus já tinha feito tudo por mim. Jesus tinha visitado meu pai, gente. E Deus tinha dito para ele: abraça ela, porque agora uma nova história, eu faço para Hilda Monteiro. E ele me abraçou e disse: filho, o que é meu é teu, a minha casa é tua. Filha, com 1 ano eu encontrei os meus filhos. Eu achei a Giovana no abrigo. Foi tão lindo que as pessoas se disponibilizaram lá no conselho tutelar para me dar todo o suporte que eu precisava, o recurso para me buscar meus filhos. Quando ela me viu, ela disse: mãe, a senhora veio me buscar. Mãe, a senhora veio me buscar. Eu falei: filha, eu vim te buscar. O estado que ela estava era deplorável. Peguei meu outro filho, o Lucas, a gente já estava tudo junto. E a gente começou a viver tudo que Deus disse que a gente ia viver. E Deus começou a fazer as coisas crescerem. E a minha casa estava bem. E eu comecei a entender o que era propósito e chamada. Então eu conheci a palavra de verdade. E eu me apaixonei. E eu comecei a pregar, comecei a cantar novamente. E eu cantava, e eu pregava. E Deus dizia: conta o que eu fiz na tua vida. E eu comecei a ficar em guerra e falando: Deus, o que eles vão falar? O que eles vão pensar? E Deus disse: Hilda, não é sobre o que eles pensam a respeito de você, é sobre o que eu penso a teu respeito. Abra a tua boca e fala tudo o que eu fiz, porque o meu nome vai ser glorificado no Brasil inteiro, porque o meu nome vai ser glorificado nas nações, porque o Deus do impossível, o Deus que pega o pecador, que ergue do pó, do monturo necessitado, e faz ele se assentar com príncipes, é o Deus que está falando contigo. Bem, estava fluindo tudo. Só que eu queria encontrar a minha filha. Aqui eu dei ela. Estava tudo lindo, eu com os meus filhos. E eu comecei a me dedicar, a fazer tudo. Era uma cobrança dentro de mim. Eu dizia: eu tenho que fazer tudo por eles, porque eles sofreram tanto. Hoje eu quero dizer para vocês que meu pai mora comigo tem 7 anos. É meu amigo, meu companheiro. Meus filhos são os meus intercessores. Hoje eu falei: Deus, eu quero encontrar com a minha filha, porque eu quero saber que jeito é o rostinho dela. Eu queria saber que jeito era ela. Eu vi ela só dentro de um saquinho bem pequenininho na mão de alguém. E um belo dia eu fui cantar em um congresso. Eu estava cantando: Deus mudou a minha história, Deus, que é o meu hino da minha história. E de repente tinha alguém sentado lá naquela arquibancada, que era num ginásio. E alguém disse: nossa, ela parece com alguém, sabe? Eu estava na cidade onde eu vivi, e o pior, que eu fui cantar lá, porque Deus, quando decide honrar você, Ele honra onde você foi mais humilhado. E aquela família veio até a mim e disse: nossa, vamos convidar essa cantora para cantar no nosso congresso? Nossa, a voz dela, eu quero ela lá. Aí aquela menininha veio com eles. Eu não sabia, mas era a família da Vitória. Era minha filha ali. E ela falou: como é que eu faço para te levar data tal, dia tal, para cantar no congresso? A senhora prega também? Eu falei: prego. Aí quando ela estava falando comigo, eu olhei para ela. Aí os meus olhos começaram a encher de água. E alguém disse: mãe, ela parece demais com aquela moradora de rua, Maraçuga. Mas ela não é daqui. Aí eu falei: mas eu morei 30 anos aqui. E um dia eu dei minha filha aqui. Aí eu comecei a contar tudo. E daqui a pouco a gente estava todos abraçados. Quer que eu te diga uma coisa? Deus, Ele faz o sobrenatural. Aquilo que não existia, cria existência pelo poder da palavra dEle. E eu encontrei com a minha filha hoje. Ela manda aqueles áudios para mim, sabe? E fala: mãe, eu te amo. Aí ela fica dizendo para todo mundo: eu tenho uma mãe cantora. Deus está trabalhando. Ela ainda não está comigo, mas ela está com a família tão linda. Amo. Resumindo aqui minha história. Hoje eu viajo contando meu testemunho. Hoje aonde eu vou, eu falo o quanto Deus é extraordinário. Hoje eu sou essa mulher aqui. Hoje eu dou palestra para mulheres. Hoje eu sou escritora. Eu tenho meu livro. Hoje eu resido em Goiânia. Hoje eu tenho minha casa. Hoje eu tenho meu lar. Hoje eu vivo as promessas de Deus.
Porque se o pai tivesse olhado para o filho que saiu da casa com tudo, pelo um olhar humano, ele não tinha deixado o filho entrar. Mas o filho veio sem nada, destruiu tudo que ele tinha, perdeu-se. Mas um dia ele voltou e o pai abriu as portas. Hoje eu só estou aqui vivendo essa promessa de Deus, porque o pai abriu a porta. Eu termino aqui dizendo que a porta de Deus está aberta para a sua vida. Acredite nas promessas de Deus. Não desista, porque o que Ele tem para a sua vida está só começando. Hoje eu viajo no Pará inteiro e as pessoas falam: nossa, você era aquela. Hoje nós estamos aqui para viver esse sonho que um dia Deus sonhou. E eu encerro dizendo: muito obrigada, meu Deus. Hoje eu estou restituída. Hoje eu estou vivendo tudo que minha mãe chorou um dia e profetizou. Não desista, porque Deus é fiel. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.